atualidade, a política, o conhecimento sobre o dia-a-dia da região. A opinião de José Carlos Alexandrino, na Rádio Boa Nova. Sr. Professor José Carlos Alexandrino, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Boa Nova, ao espaço de opinião de terça-feira. Sei que traz e quer partilhar e destacar boas e grandes notícias aqui na Rádio Boa Nova. Bom dia. 3 marchas infantis, que eu gostava de saudar todos aqueles que participaram nelas, também estavam realmente muito bem ensaiadas, um trabalho muito interessante. Marcha infantil da obra de Dona Justina da Fonseca, a marcha infantil do Centro Social e Paroquial do Seixo da Beira e a marcha infantil da Fundação Aurélio Amaro Diniz. Realmente foi um prazer ver aquelas crianças com alguns adultos ao seu lado, mas mostra aqui que há uma grande envolvência com os nossos jovens. Depois as marchas séniores, também com a marcha da Arcial, com a marcha da Freguesia do Seixo da Beira, com a marcha da Freguesia de Marujo, a Eptomarcha da Eptoliva, a marcha do Futebol Clube de Oliveira do Hospital pela primeira vez, foi muito interessante. A marcha do Rancho Folclórico e Cultural de Lagares da Beira e a marcha da Sociedade de Recreio e Cultura dos Povos de Galiza e Vendas de Galiza. Eu queria dar também os parabéns ao município por mais esta realização, porque, na minha opinião, mostra-se aqui claramente que há uma envolvência das comunidades fantástica, e quando nós olhamos para o número de pessoas que participam, e dados pela Câmara Municipal, mais de 700 pessoas, eu acho que deve-se registar, porque estas pessoas, para chegarem ali e terem aquele desempenho, na minha opinião, brilhante, na minha opinião, tem havido uma evolução das marchas desde que elas se iniciaram até hoje, tem havido realmente uma evolução bastante grande, e independentemente, ali não há vencidos nem vencedores. Todos aqueles que desfilaram são todos vencedores, e as associações e quem as provê, e as suas comunidades. 2 situações que eu acho que o Conselho começa a orgulhar-se de alguns atletas que têm, e eu não conheço pessoalmente, o Samuel Amaro, do Clube de Atlético de Oliveira do Hospital, sagrou-se campeão nacional do salto em altura em sub-16. Eu quero dar os parabéns ao atleta, parabéns também à sua família, mas também os parabéns ao Clube de Atlético de Oliveira do Hospital, até porque, e queria deixar aqui uma palavra também ao professor Albeno Diniz, que o treina, e depois há mais alguém que o treina mais na especialidade, e por isso queria... Há sempre alguém que incentiva estes jovens, não é? Mas, como eu disse, também há mais 2 atletas, por isso este atleta acho que tem um futuro promissor, pelas suas características, por indicações que me foram e por ter visto o salto. Acho que tecnicamente é muito evoluído, mas não podia deixar daqui outros noutra área, como é o atletismo, onde nós não temos condições para promover estes jovens e estes talentos, que é o José Carlos Pinto, que é campeão nacional de 800 metros, tem a melhor 4ª marca nacional. E depois também o Fernando Vicente, que corre pelo Sporting e que também é um atleta de eleição, e ainda por cima também é um atleta, é um aluno brilhante, entrou num curso dos mais disputados em Portugal, e por isso eu congratulo-me que esta nossa juventude, e por isso são boas notícias do Conselho, termos pessoas destes jovens com o nosso valor, e eu espero que o Samuel Amaro tenha uma carreira idêntica ao Carlos Pinto. Tem apenas 14 anos, Sr. Presidente, portanto é muito promissor, não é? E ele saltou com os sub-16, por isso até aos 15 anos, por isso ainda tem aqui um ano no seu próprio escalão, e eu estou convencido que vai longe, tal como é um orgulho para mim, muitas vezes, ver o José Carlos Pinto a ser vencedor em provas internacionais. Aqui é um jovem também de Lagares, e o próprio Fernando Vicente, como eu disse, que ele ia também entrou num dos melhores cursos, ou curso da maior nota de Portugal, e por portanto, isso... há gente com muitas capacidades, muito mérito na área desportiva. O município deve apoiar estes jovens? Não, nós devemos apoiar e devemos seguir com atenção a carreira destes jovens. O município também está a seguir, até porque o Sr. Vereador Professor Nuno Ribeiro foi ele até o primeiro a ligar-me e a falar-me no Samuel. E por isso eu acho que a Câmara Municipal, independentemente das condições no ser, mas há aqui um trabalho do Clube Atlético de Oliveira do Hospital, do Clube de Atletismo de Oliveira do Hospital, que é ressaltar, e não só, há muitas pessoas que estão envolvidas, e a quem eu também deixo os parabéns por esse trabalho associativo, e para nós é um orgulho. Você repara o seguinte: começou neste momento o Interfreguesias, e não vou falar hoje sobre o Interfreguesias, promovido pela Câmara Municipal, onde o professor Nuno Ribeiro tem um grande empenho, e também, tal como nas marchas da professora Graça Silva, a Graça Brito, a senhora vereadora tem como outras áreas,
por exemplo, o Nuno Filipe nas áreas também das obras, importante, um trabalho de equipe, e depois o seu presidente que faz a dinâmica e faz a ligação entre todos. Mas deixe dizer, entre este torneio de interfreguesias e as marchas são mais de 1.100 pessoas que participam ao todo nestes projetos. Veja, é um concelho com velocidade, é um concelho com dinâmica, mesmo que alguns tentem recorrer, mas não é verdade. Por outro lado, gostaria de destacar já também aqui um assunto que... Eu acho que é um assunto muito... que é caro também, um assunto importante e é um assunto que é um tema que é polémico há algum tempo e que nunca deixou de o ser. É bom que o deixe de o ser, porque é quando tivemos concretizado que é o IC6. Finalmente, o Tribunal de Contas, num processo, deu o visto para a adjudicação do projeto de execução do IC6 entre o Nó de Tábua e a Folha d'Ossa na distância de 19 km. E isto é, a adjudicação já tinha sido feita, mas o projeto não poderia ser iniciado sem o Tribunal do Visto de Contas. E nós todos sentimos, nós os oliveirenses e estes concelhos, Ceia, de Gouveia, sentimos uma injustiça tremenda em relação a estes nossos territórios, em relação à interioridade, até porque o Plano Rodoviário Nacional tinha nele inscrito 3 ICs. E quais eram? Era o IC6, que partia do Porto da Raiva, onde começa hoje o IC6 e que nos traz, e terminava na Covilhã, derivando a partir de Folha d'Ossa para a Serra da Estrela. Depois tínhamos o IC7, que começava em Folha d'Ossa e levava-nos a autoestrada até Celurico. E depois tínhamos o IC37, que ligava Ceia, que fazia a ligação destes 2 ICs de Ceia a Viseu. É verdade que isto é uma história que se tem que contar, e não é história, é a realidade. Até porque esteve muito envolvida, não é? Sem dúvida nenhuma. Do IC6. É preciso, quando a Troika intervém em Portugal, o presidente, eu, como presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, o Tadeu de Gouveia, porque isto também estava em Gouveia, e o Filipe Camelo, presidente da Câmara de Ceia, fizemos reuniões com o secretário de Estado do governo do PSD, na altura do PSD, chamado Sérgio Monteiro, e ele, perante as dificuldades financeiras do país, nós colocámos-lhe prioridades, isto é, decidimos prioridades, percebendo que estávamos a passar uma crise financeira. Quando há a intervenção da Troika, nós propusemos que se estes IC6 fossem feitos em 3 fases. A primeira fase era fazer a ligação de Tábua, passando pela nossa zona industrial e passando por Oliveira do Hospital até Folha d'Ossa. Depois, uma segunda fase, como a estrada de montanha, o IC6 para a Covilhã era uma estrada de montanha extremamente cara, com túneis, dissemos que a segunda prioridade destes concelhos, até para desalavancar Gouveia, também era preciso aqui haver, porque a estrada era uma coisa de característica regional e desenvolvimento do interior destes concelhos, era importante fazermos a seguir o IC7, que começava em Folha d'Ossa e ia nos levar à 25. Isto é, ligava-nos à fronteira e deixávamos a outra parte por fazer para outra fase quando houvesse dinheiro. Segunda fase era, depois terceira fase, era então fazer a ligação à Covilhã e depois fazer a ligação a Viseu. Eu penso que isto, e ele, o seu secretário de Estado na altura, mas é verdade que nada aconteceu. Quando entrou o governo do PS, com o ministro Pedro Marques, apresentámos-lhe o mesmo do que tínhamos, mas já com uma maior reivindicação. Já queríamos não só até Folha d'Ossa, mas queríamos que fosse lançado simultaneamente o IC7 para nos levar, isto é, para nos desalavancar, até porque, como disse, o IC7 desalavanca muito também o Concelho de Gouveia, isto é, em termos de ligações. É verdade também, e tenho que reconhecer, que para mim foi uma desilusão, porque nada foi feito nesse tempo do Pedro Marques e nesse tempo do Partido Socialista. E até há uma certa piada que as pessoas acham que nós, quando estávamos na Câmara Municipal, utilizávamos muito o IC6 quando havia eleições. Não era verdade, porque o IC6 esteve sempre presente, com reuniões com o seu Primeiro-Ministro e alguns desaguisados com o seu Primeiro-Ministro, entre mim e ele, porque nunca deixei de reivindicar aquilo que era justo, e acho que era importante, até porque estas acessibilidades têm a ver com o desenvolvimento económico e com a instalação. Ainda há pouco tempo disse que tinha uma empresa com quem lutei bastante, e depois, quando mediram o tempo de ir à fronteira, foram para o pé da autoestrada e ficaram no Concelho. E por isso, quando eu me senti derrotado, eu percebi
percebi porque é que estava a ser derrotado. Não era porque o Presidente da Câmara não tivesse feito o seu papel, ou não tivesse desencadeado, mas muito em algum centralismo. É verdade, e hoje, para bem também do país, é verdade que é um ministro que empurra muitas coisas, como empurrou o IC6. A propósito, e esse chama-se Pedro Nuno dos Santos. O Pedro Nuno, desde que entrou, já no Metro Mondego também tive a oportunidade de trabalhar. Eu sou um admirador dele, confesso dele e não deixo de o dizer. E é verdade que desde que o Pedro Nuno, como Ministro das Infraestruturas, numa série de reuniões, que também tiveram os seus presidentes atuais, de Oliveira do Hospital, o Dr. José Francisco Rolo, o Presidente Ceia, o Luciano, o Ricardo Tábua, todos eles fizeram também várias reuniões. Eu também participei, tive muitas reuniões com o Pedro Nuno, até por uma relação de amizade que tenho com ele. Ele próprio chegou a estar aqui depois numa cerimónia do... E por isso, o que é que se passou, e é importante também clarificar, o que é que se passou? O Pedro Nuno lançou, há muito tempo, lançou o projeto da adjudicação à volta de 1 milhão de euros. E ele foi adjudicado agora por 972 mil. Mas o que é que aconteceu? Quem ganhou foi uma empresa aqui de cabanas de viriados chamada Repórtico. A empresa que ficou em segundo lugar contestou no Tribunal Administrativo. E o processo andou 2 anos, por isso poderia estar muito mais avançado, mas andou 2 anos no Tribunal Administrativo. Até que o Tribunal Administrativo deu luz para que fosse adjudicado à primeira. E logo isso acontece também muito por pressão dos autarcas e por minha pressão, que estava na Assembleia da República, tentando encontrar soluções com o seu ministro, e não vou contar aqui tudo o que se passou, que também não é relevante, mas é importante que se perceba que as coisas estão dificuldades. Às vezes há dificuldades neste processo, como este processo de tribunal foi uma coisa absolutamente, e poderíamos andar ainda muito mais anos. Mas e agora a conseguir este passo é decisivo. A propósito então deste há aqui uma coisa que me preocupa e que tenho falado com a engenheira Dulce Pássaro, a nossa ex-ministra do Ambiente, que é uma pessoa sempre pronta para ajudar o Oliveira do Hospital e a quem tenho que lhe prestar essa minha homenagem, que é o problema do estudo do impacto ambiental. O estudo do impacto ambiental já estava aprovado. Houve algumas alterações legislativas que estamos à espera de ver se é preciso um novo estudo de impacto ambiental, que poderá nos atrasar ainda, ou se há alguma possibilidade, e havia alguma possibilidade deste estudo de impacto ambiental ainda manter-se em vigor. Por isso é uma situação que ainda não está bem clarificada, e isso é decisivo para que o processo ande todo. O projeto em si de execução tem 300 dias para ser executado. É 300 dias, ao fim de 300 dias a empresa tem que o entregar, e por isso eu tenho a certeza que o IC6 é uma realidade. Não sou até Folhadosa, porque agora só são 19 km entre Tábua e Folhadosa, no Conselho, passando aqui no Conselho de Oliveira do Hospital e sobretudo aqui tendo 3 nós em Oliveira do Hospital, um dos quais aqui muito perto de onde nós temos, na zona industrial. E por isso eu acredito que ele vai ser uma realidade, seja com este governo ou que seja com outro governo, será uma realidade, e acredito que este governo concretizará, até porque há outra pessoa aqui muito importante, que é a doutora Ana Abrunhosa, que há uma resolução do Conselho de Ministros onde ela alocou uma parte da receita do 5G para isto. E eu quero dizer o seguinte: o Sr. Presidente das Infraestruturas, o Dr. António Rodrigues, ainda eu estava no Parlamento, ligou-me a dizer o seguinte: Sr. Deputado, quero lhe dar uma notícia boa. A verba do IC6, da primeira fase para esta adjudicação, já está do lado das infraestruturas. Por isso foi uma notícia boa. Eu fiquei contente porque a partir dali a verba estava consignada já para o IC6 ou para este troço. Mas é verdade que nós é importante, como disse, esta fase chegarmos à Folhadosa. Mas depois não é importante esquecermos que isto não resolve o problema de Gouveia, resolve algum problema mais de Ceia e de Oliveira do Hospital, mas não nos resolve aquilo que nós é importante, que é a ligação à fronteira e ao mercado ibérico. E por isso... Entristece-o não ter conseguido que o IC6 tivesse ficado concluído a quando dos seus mandatos? Sem dúvida nenhuma. Eu também quero lhe dizer, se houve alguma coisa que esteve sempre na ordem de dia comigo e com os diferentes governantes, como disse, com os governos do PSD, no tempo da Troika, e depois com os governos socialistas, e sou sincero, não me
não fiquei contente e em 2017 equacionei muito ou não a minha recandidatura por causa do IC6. Eu não vim para a política para enganar o povo, nunca menti ao povo em relação àquilo que era e a minha determinação na luta, e também acredito o seguinte: os autarcas também têm ajudado na luta, mas haverá, quando o IC6 estiver concretizado, para mim é porque também lutei por ele, e independentemente de ser o partido por quem eu tinha sido eleito, sempre tive uma visão de contestação, e eu não quero contar aqui tudo, mas alguma relação não tão boa com o nosso primeiro-ministro António Costa teve muito a ver com o IC6, e inclusive muitas vezes por relações até de amizade com o Dr. Marcelo, com o nosso Presidente da República, muitas vezes disse-lhe que ele precisava de pressionar o Governo a fazer o IC6, porque era o nosso Presidente da República, mas teve muito. Eu em 2017 quero lhe dizer que equacionei muito a minha não candidatura à Câmara Municipal, e foram-me dadas algumas garantias de que desde que este processo iria avançar. Na minha opinião avançou demasiado tarde, porque eu gostava que ele tivesse sido concretizado no meu tempo, até porque, como eu disse, nunca me conformei com o nosso... Isto faz parte do desenvolvimento do território e da coesão do território, e não podemos andar com chavões de coesão do território e depois deixarmos pedaços de Portugal para trás. Isso foi o que nos aconteceu. E por isso eu quero dizer que é tarde, na minha opinião, chega demasiado tarde para os nossos territórios. Não tivemos as mesmas oportunidades dos outros, mas vale mais tarde do que nunca, como diz o povo, e por isso eu espero que desta vez as coisas andem para a frente, e não está aqui em condições que seja este governo, hoje do PSD, que acredito que vai concretizar, até porque estão reunidas as condições financeiras, pelo menos para esta fase. Mas eu penso, e tenho falado com os autarcas, o Dr. José Francisco Rolo acompanhou-me quase sempre neste dossiê, nas reuniões com os ministros. Eu agora também, eles próprios foram, o Presidente, como eu disse, de Tábua, o Tadeu, na altura do Gouveia, também me acompanhou sempre, e fizemos aqui um trabalho de pressing, e também acredito, e também deixe-me dizer, acredito que o IC6 também tive muito do meu trabalho na Assembleia da República e do trabalho de deputados da Guarda, deputados de Castelo Branco e deputados de Coimbra do próprio Partido Socialista, e falei também, falei algumas vezes com os deputados eleitos por Coimbra do PSD, pessoas com quem eu me revejo e que sou amigo pessoal, e sem problema nenhum, fazendo pressão entre todos para que isto se concretize, porque isto tem a ver com o desenvolvimento do território. Temos que chegar à fronteira ao mercado ibérico, que é um grande mercado, não é? O mercado ibérico temos que chegar rapidamente, e precisamos, a nossa zona industrial será valorizada quando tiver aqui o IC6 e o não na parte mais este que será ali. Por isso eu penso que estamos a fazer um investimento, e eu acho que há aqui uma coisa que eu também não poderia deixar. No outro dia, na notícia sobre o visto do Tribunal de Contas, o que é que eu vi? Vi algumas pessoas acharem que foi este governo que fez este processo. E nós temos que dizer a verdade. Não, isto faz-me lembrar, alguém teve relações sexuais com a mulher num dia e nasceu o filho outro dia. Quer dizer, é absolutamente uma coisa completamente disparatada, mas as redes sociais têm disto e têm estes fanatismos. Alguns escrevem, não é por fanatismo, escrevem com uma visão completamente partidária, como dizendo, chegou este governo, já se resolveu o problema. Não foi este governo que resolveu o problema, vamos também ser honestos com isso. Agora esperemos que este governo continue com o processo como nele estava a decorrer nesta última fase. É isso que eu preciso, até porque disse, ainda numa Assembleia Municipal, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital não faz oposição ao governo. O governo é um parceiro com quem nós temos que trabalhar, como eu trabalhei durante o tempo do PSD, CDS, do tempo da Troika, com Passos Coelho, como Primeiro-Ministro, e com o governo, com o Sérgio Monteiro, que não havia Ministro das Infraestruturas, que era Secretário de Estado nas Obras Públicas. Eu trabalhei com eles sempre, nunca tive problemas, e até criei uma relação de amizade com um ou dois ministros do governo do PSD. Um deles, ontem, o Pedro Mota Soares, por exemplo, que estava num programa onde tenho uma relação muito afetiva com ele. Ou sei lá, isto não, a mim, nós temos que respeitar o voto dos portugueses, e os governos, independentemente da sua cor política, é para terem uma visão. E há algumas coisas, também não deixo de dizer, que acho que o governo socialista não fez, e este governo até já fez.
algumas coisas, e por isso eu tenho uma ideia de política. Aquilo que é importante é nós desenvolvermos o Conselho, porque nós não podemos andar aqui com um discurso que queremos um país de coesão e depois nós percebermos que as grandes coisas, e por exemplo até na instalação de empresas, mesmo para acabar, nas instalações de empresas era importante às vezes os diferentes governos perceberem, nós percebemos que não depende só da nossa vontade. Depende também da vontade do investidor. O investidor fica, mas o investidor, se tiver algumas condições em termos de esquadros comunitários para vir para o interior, é importante. Mas às vezes o que é que nós encontramos? Encontramos organismos do Estado que tinham essa obrigação e continuam a ser, ou porque as empresas ou querem ficar no litoral por causa das acessibilidades e estarem mais perto, que também é legítimo em termos dos aeroportos, estarem mais perto dos portos, das acessibilidades. Por isso, como eu disse, nós temos que ter perspectivas. Como eu disse, o IC6, com certeza, agora a Câmara Municipal mais empenhada, os presidentes de Câmara, com certeza, pedirão alguma reunião agora a este governo para discutir isto e que seja concretizado neste governo. O importante é que seja feito para nos chegarmos mais depressa a Coimbra, para chegarmos mais depressa à fronteira e para nos desalavancar aqui e podermos competir, porque temos uma zona industrial que tem o maior investimento até, que é o projeto da energia eólica, e eu acredito no desenvolvimento e acredito no futuro destes territórios. Muito bem, Sr. Professor José Carlos Alexandrino, muito obrigada pela sua opinião. Nós marcamos encontro na próxima semana. Muito obrigado. A opinião de José Carlos Alexandrino, na Rádio Boa Nova.